Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio, da série O que você deve ver para vencer, que vem aí bombando, vem bombando, graças à ajuda dos colegas, dos amigos, e hoje nós temos a colaboração efetiva do monstro Ivan Mendes. Pô, é um monstro, cara. Cara, é um monstro. É o melhor cara que eu conheci em aritmética. Não me paga, não recebo nada. Não somos grandes amigos, mas não temos assim uma longa convivência. Mas é um cara espetacular, estudioso, e eu devo concordar com ele, no que ele diz o seguinte: esse negócio de você calcular o número de divisores pares de um número, fazendo o total menos o número de divisores ímpares, é inadequado. É inadequado porque pode te levar a situações que dificulte você raciocinar. E o mestre Ivan, o monstro Ivan, como é um sábio, ele me propôs o seguinte problema: Mário, será que eu posso ter um número de 12, com 12 divisores pares e 8 divisores ímpares? Como eu estava, mergulhado nesse clima, eu fui pensar, porque eu fiz o quê? Eu fiz um problema utilizando aquela fórmula que todo mundo conhece para calcular o número total de divisores. Soma uma unidade a cada expoente, multiplica, você vai ter o total de divisores. E o caminho comum, quando você quer os ímpares, pega o total. Quando você quer os pares, pega o total menos a quantidade de divisores ímpares. Você vai ter a quantidade de divisores pares. Mas devo admitir que é inadequado. E aí eu fui pensar. Eu fui pensar no seguinte: pegar o número 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Esse cara, ele é o 4 vezes o 27. É o 108. Isso não tem muito a ver. Mas eu fui pensar no número total. Como é que é o número total de divisores? Pega o expoente do 2, soma uma unidade. Pega o expoente do 3, soma uma unidade. 3 vezes 4, 12. Tá certo? Aí eu lembrei do que eu havia feito para justificar essa regra. Por que você soma uma unidade? Porque, repara, um número divisor desse, ele é um número da forma 2 elevado a A vezes 3 elevado a B. Onde esse A e esse B são os expoentes do 2 e do 3. O A, minha gente, repare, ele vai variar em que conjunto? Ele pode ser 0, ele pode ser 1 ou ele pode ser 2. Porque o expoente máximo é o 2. O B, esse expoente, pode ser 0, 1, 2 e 3. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4 dá o total de divisores, 12. Esse mais 1 é exatamente por causa da presença desse expoente 0. Aí eu fui fazer o seguinte. Veja bem. Vamos admitir 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Repara que 2 elevado a 0, ele é 1. Certo? Então, é como se eu não tivesse esse cara. Ou seja, como se ele fosse 1. Logo, esses meus divisores são todos eles ímpares. Por que ímpares? Porque eles têm fatores
ímpares. Número ímpar. E um número ímpar elevado a qualquer expoente para o ímpar, positivo, estou falando de positivo, né? Vai dar sempre um número ímpar. Então aqui você tem o quê? Os ímpares. Bom, fixemos o 1 agora. Expoente 1. O 0 já foi. Vamos fixar 1. O 3 poderá assumir 4 valores. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 ou 3 elevado a 3. Todos esses caras são divisores pares, claro, né? Claro, evidente. Tem a presença do 2, esse é o 2, esse é o 2 vezes 3, 6, esse é o 2 vezes 9, 18, esse é o 2 vezes 3, 54. Repara que só a PG, né? Claro, para passar de um para o outro eu multiplico por 3. Um fator a mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Bom, o 1 foi embora. Agora vamos fixar o expoente 2 no A. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. O B varia de 0 a quem? De 0 a 3. Claro que como esses camaradas todos têm o fator 2, todos eles são divisores pares também. Aqui são pares e aqui são pares. Tá? E aí você percebe o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 1 vai dar 4. Tá? Aqui a gente vai sempre multiplicar por um 3 a mais, ó, 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo. Então, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 9, 36, e 4 vezes 36, 144. Que é o último cara, é o cara que você tem quando você escolhe o A igual a 2 e o B igual a 3. Tá? Aliás, não dá 144 não, dá 27 vezes 4. Aqui nós estamos multiplicando por 3, então é 108, que corresponde ao número lá. Tá? Muito bem, aí você percebe o seguinte, aí é que o monstro do Ivan, né? Ele é um cara que ele para pensar em aritmética, ele fica bolando aritmética. E aí a gente para pensar no seguinte, muita experiência, né? Muita estrada, o cara é um monstro mesmo. Tá? Aí você percebe o seguinte, olha a relação existente entre a quantidade de divisores ímpares e a quantidade de divisores pares. Repara, quantos ímpares eu tenho? 4. 4 ímpares. Quantos pares eu tenho? 8. 4 mais 8 dá 12. Vai dizer, pô, legal, 4 mais 8 dá 12. Sim, mas olha, observa, o número de divisores pares é um múltiplo do número de divisores ímpares. Sempre, sempre, a quantidade de divisores pares será um múltiplo dos divisores, da quantidade dos divisores ímpares. Ou que é o mesmo que dizer, a quantidade de divisores ímpares tem que dividir a quantidade de divisores pares. Então eu consegui responder a pergunta do mestre Ivan. Esse número não é possível. Eu não posso ter um número com 12 divisores pares e 8 divisores ímpares. Impossível. Por quê? Porque a quantidade de divisores pares tem que ser um múltiplo da quantidade de divisores o quê? Ímpares. No exemplo que eu peguei aqui, 8 é o dobro de quem? De 4. O 4 divide o quê? O 8. Legal? Beleza, gente? Se você curtiu, gostou, dá aquela curtida, divulgue os nossos vídeos e não esqueça, né? Ó, eu vou sortear um no dia do simulado.
Monstro Ivan é o cara. Um abraço, gente. Até a próxima.